Oi, gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança digital. Para quem não viu ainda, tem a aula de liderança, tá? Teorias da liderança. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa aula. Então eu recomendo profundamente que olhe primeiro a aula sobre liderança para poder entender aí as teorias de liderança e tudo mais, para a gente poder entrar em específico na liderança digital, certo? Dito isso, aí a gente vai aí pro nosso roteirinho, né? O que a gente vai falar hoje? Nossa aula é inspirada nos Minions aí, o grupo pequenininho. Fala sobre liderança digital, o conceito, fala das características da liderança digital, dos desafios das equipes digital e da gestão de equipes digitais. Então, liderança digital. O que é a liderança digital? O que é esse termo, né? De que forma ele fica cunhado? Então, o termo liderança digital, em inglês e-leadership, então muito comum aparecer ou liderança digital ou e-leadership na prova de concurso. Ele foi definido como um processo socialmente influenciado e mediado pela tecnologia digital, com o objetivo de promover mudança nas atitudes, sentimentos, pensamentos, comportamentos e desempenho de indivíduos, grupos e organizações. Então vamos lá. Essa segunda parte, com o objetivo de promover mudança nas atitudes, sentimentos, pensamentos, comportamentos, desempenho, isso aí é bem a lógica da tentativa da motivação, da tentativa da influência que a liderança vai ter no seu contexto mais padrão, tá? Então a liderança ela vai tentar influenciar, ela vai tentar motivar, ela vai usar todas as suas formas para conseguir fazer que alguém faça alguma coisa, ou que alguém se engaje em fazer alguma coisa, tá? E esse alguém, ou esse grupo, ou esse time, ou essas organizações, enfim. Só que a diferença da liderança digital vai estar aí na questão da mediação pela tecnologia digital. Então ela vai ser uma liderança que vai usar as ferramentas digitais, né? Vai usar aí toda a questão digital, desde os aplicativos para videochamada, para interação ali diária, como alguma coisa de mensagem, ou algum escritório virtual, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então é importante a gente ter uma ideia aí de que é uma liderança como outra comum, que a ideia é a motivação, a influência das pessoas, das equipes, mas ela vai ser mediada por uma questão de tecnologias, certo? Dito isso, alguns pressupostos aí, algumas coisas específicas dessa liderança digital. Então, a primeira delas é a questão da agilidade e da reflexão. Então, estando no mundo digital, ou seja, estamos todos conectados aí na internet, digitalmente, tudo tem que ser tomado decisão de forma muito ágil, né? Tu precisa, não pode ficar parado muito tempo esperando alguma coisa. Ao mesmo tempo em que tu precisa ter uma reflexão por trás daquilo que tu estás fazendo. Então não pode só tomar uma decisão rapidamente, porque o mercado é muito volátil, tem que responder, resolver e não pensar. Não, tu tem que ter um equilíbrio aí entre a agilidade e a reflexão. Tu precisa ser ágil, mas tu também precisa pensar na tua ação. E aí, então, aquelas várias ferramentas, aquelas vários suportes de tomada de decisão, eles são úteis nesse momento. De novo, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para a aula de suporte à tomada de decisão. Então, existem várias ferramentas que te possibilitam pensar de forma mais rápida a partir dos dados, certo? Segunda questão, a questão da individualidade e da comunidade. Então, na questão da liderança digital, às vezes é difícil tu conseguir fazer essa questão colaborativa, né? Porque as pessoas elas vão estar mais ali trabalhando de forma mais individualizada. Precisa fazer alguma coisa, a pessoa é direcionada a fazer tal coisa, completamente online. Às vezes falta um pouco da iniciativa de tentar criar, cultivar um ambiente colaborativo, inclusive. As pessoas elas perdem um pouco daquilo que existe no trabalho presencial, né, na liderança presencial, onde as pessoas sentam, conversam, tomam um cafezinho. Então, é também aí um desafio para esse líder digital, né? Conseguir gerenciar a individualidade e a comunidade. Como é que eu faço as pessoas trabalharem de forma colaborativa? Como é que eu faço as pessoas trabalharem aí nas suas atividades? Como é que é essa gestão, né? Uma outra questão é a questão da hierarquia e descentralização. Então, assim, ó, normalmente numa organização com uma liderança mais tradicional, com uma gerência, para falar a verdade, ela vai estar mais hierarquizada, mais centralizada. A tomada de decisão está toda focada num líder, em uma pessoa. Conforme a gente vai criando aí organizações mais esparsas, as pessoas em outros espaços, como a questão da liderança digital, aí o desafio é tentar gerenciar essa descentralização.
Porque a descentralização vai ser então a tomada de decisão mais no ad hoc, né? No que agora, naquele espaço. As pessoas tomam decisão sem estar tão aí conferindo e checando e indo atrás, né? De alguém que valide essa decisão. Então tu não pode também dar uma autonomia total para a pessoa e sem ver e perceber o que ela está fazendo, ao mesmo tempo que tu também não pode hierarquizar demais, tudo tem que passar por mim, pela minha aprovação, porque senão tu não consegue ter uma liderança fluida, né? Fica uma liderança muito engessada. Outra questão são os detalhes e a visão global. Então, assim, ó, o líder digital ele precisa pensar primeiro a questão dos detalhes, né? As partes do processo, as tomadas de decisões mais táticas e operacionais, né? Aquelas questões ali mais específicas, mas ele também precisa ter a visão global, ele precisa pensar no todo, pensar na organização como um todo, de forma integrada. E no ambiente digital isso é muito difícil, porque a gente tem muita informação, né? Sobrecarga de informação. É difícil a gente conseguir escolher e definir quais são as informações que são realmente importantes para essa tomada de decisão, mas elas precisam ser consideradas. Então as decisões, né, a liderança precisa considerar os detalhes da equipe, da operação, mas também a visão total, geral da organização, né, essa questão mais estratégica. Outra questão é a questão de flexibilidade e estabilidade. Então, hoje em dia está um pouco mais, né, voltado quase todas as organizações à flexibilidade. Mas o que ocorre? As organizações elas buscam aí que as pessoas cada vez se adaptem mais, né, sejam mais flexíveis às atividades, sejam mais flexíveis na forma de trabalhar, na forma de gerenciar, de serem gerenciadas, de cumprirem os prazos, de entregar as tarefas, porque a lógica está mais focada na entrega, né, não tão necessariamente no processo. Enquanto as organizações que buscam mais essa questão da estabilidade, muitas vezes elas vão estar focadas ali na rotina, no tem que ser isso, desse jeito, daquele, então é uma coisa mais de eficiência e não tanto de eficácia. Na questão da liderança digital, o grande desafio é conseguir essa eficácia, mas sem perder também tanto o olhar da eficiência, né? Porque se tu não consegue ter um mínimo de estabilidade para os colaboradores, daqui a pouco essas pessoas vão estar procurando outras organizações que façam eles se sentirem mais seguros, né, no ambiente de trabalho. Então, se tu só trabalha com freelancers, só trabalha com pessoas ali que tu precisa, essas pessoas não se sentem parte. Por não se sentirem parte, tu vai ter aí a questão de perder essas pessoas muito rapidamente, né? Então é um desafio aí tentar organizar essa questão de flexibilidade e estabilidade. Dito isso, gente, apresentados aí essas angústias, né, da liderança digital, a gente começa pelas características. Então, assim, ó, características de liderança digital. A primeira delas é a capacidade de inovação e de empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo não apenas no sentido de abrir uma empresa, né? Existem várias concepções de empreendedorismo, inclusive o intraempreendedorismo, o empreendedorismo dentro da organização. Então, o cara tem que ter uma capacidade de inventiva, criativa, inventiva, inovativa, ter uma ideia, desenvolver um protótipo, conseguir colocar esse protótipo no mercado, né? Na questão da inovação. De novo, mais uma aula aí de inovação, tem aí, eu vou deixar na descrição aí essa playlist que vai ter esse material. E a questão do empreendedorismo, outro material também importante para a gente poder entender as perspectivas de empreendedorismo, dentre eles esse empreendedor interno. Então, faz parte da capacidade do líder digital ter essas questões, né? Segunda coisa, e aí é um pouco óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, ele tem que ter habilidades digitais. Então, o líder digital ele tem que saber usar a tecnologia, manipular a tecnologia, usar a tecnologia para seu benefício e não perceber a tecnologia como algo que o atrapalhe, né? Terceira questão são as redes fortes, a colaboração. Então, assim, as pessoas elas precisam colaborar de forma online, de forma digital, não da mesma forma que no presencial, mas se no presencial há uma colaboração, no online também precisa haver, né? As pessoas precisam estar trabalhando de forma juntas, de forma colaborativa. Então, precisa ver isso. E vai ser papel do líder integrar essas pessoas, dar aí o seu feedback, seu direcionamento, para que isso aconteça. Quarta questão, atingir a participação leal por meio da visão. Então o líder ele precisa ser esse cara que comunica a visão, que diz onde nós estamos indo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ser diretivo, apontando para onde nós estamos querendo chegar, para que as pessoas elas se engajem nesse movimento que o líder está fazendo e aí consiga chegar efetivamente no alcance da visão, né, na meta de longo prazo.
Dito isso, a gente chega aí nesse aspecto da aula de gestão de equipes digitais. O que é uma equipe digital? Vamos lá. Uma equipe digital, ela também pode ser conhecida como equipe virtual. E aí a definição que a Barca traz é um grupo de indivíduos dispersos no tempo, nas organizações ou em regiões geográficas diferentes, unidos para alcançar uma ou mais tarefas organizacionais por meio de tecnologia da informação. Então vamos lá. A questão de pessoas unidas para alcançar uma ou mais tarefas organizacionais é bem a lógica aí de uma organização, né? Duas ou mais pessoas conscientemente coordenadas para alcançar um objetivo, ok? O que muda na equipe virtual? Muda que, primeiro, essas pessoas elas estão dispersas. Dispersas aonde? No tempo, nas organizações, em regiões geográficas diferentes. Então, tu pode ter uma equipe que uma pessoa está trabalhando no Brasil e outra pessoa está trabalhando na China, por exemplo. Outra pessoa está trabalhando na Austrália. Então, os fusos são diferentes, as línguas são diferentes, geograficamente diferentes, tudo é diferente. Como é que tu faz isso? Então tu tem que levar em consideração esses aspectos e poder trabalhar eles a partir da tecnologia da informação. Então, trabalhar desde a questão da língua, ou da questão da gerência do tempo, ou da questão de quem vai participar online, quem vai estar assíncrono, das reuniões, como é que tu faz essa gestão de uma forma integrada com as pessoas de uma forma tão distante umas das outras, né? E não só distante na questão geográfica, mas em tempo e tudo mais, né? Então tá aí o conceito de equipe virtual. É a lógica da equipe, do grupo de pessoas, da organização, mas elas não estão juntas no mesmo tempo, no mesmo horário, então elas vão ser mediadas por uma tecnologia da informação. Bom, dito isso, vamos pensar aí nesses critérios, tá? E o primeiro deles é o que a gente já comentou, que é a dimensão geográfica. Então, as pessoas elas estão trabalhando longe umas das outras, elas não estão no mesmo espaço, no mesmo lugar. Então, como eu comentei, a pessoa pode estar lá na China, imagina. A cultura é diferente, a forma é diferente, a qualidade dos equipamentos da internet é diferente. As pessoas elas estão trabalhando num projeto que é comum, mas cada um fazendo a sua parte no seu lugar. Então, precisa ser levado em consideração a questão da dispersão geográfica, né? De onde elas estão e como gerenciar isso. Uma segunda questão é o grau de dependência de equipamentos eletrônicos. Então, as pessoas vão precisar da questão eletrônica, obviamente, do computador, do notebook, de um outro equipamento, ou de repente o próprio celular. Então, cada organização vai ter que entender qual é a dependência que essas pessoas têm de equipamentos eletrônicos e como fazer isso acontecer de uma forma em que as pessoas consigam interagir, participar, né? Ah, não é que todos precisarão ter um notebook, mas se todo mundo precisar participar de uma reunião, tu vai ter que ter ali o equipamento mínimo que a pessoa vai ter que usar. E como é que tu faz isso chegar nessa pessoa, essa pessoa conseguir usar, ela vai usar o dela, tu vai comprar para ela, enfim. Então a questão é de como é o grau de dependência, o quanto se depende de equipamentos mais genéricos ou mais específicos, enfim. Depois a questão da diversidade cultural, né? Então a equipe virtual tem muito disso, são pessoas muito diferentes umas das outras, com culturas diferentes umas das outras, em espaços que muitas vezes é diferente, então pode ter uma questão religiosa envolvida, né? Então, eu não posso trabalhar em tal semana do ano porque tem uma questão religiosa envolvida, e tu tem que aprender a respeitar isso. Tu tem, não posso fazer isso de tal jeito porque, sei lá, na minha cultura não pode. Então tu vai ter que aprender a lidar com essa diversidade. Essa diversidade cultural, ela não é em nada ruim, tá? Ela tem as suas especificidades, as serenidades, mas ela é muito importante, porque ela traz aí uma equipe muito criativa normalmente, né? É uma vantagem quando o líder consegue trabalhar essas questões, porque ele consegue ter aí informações diferentes, várias visões, pontos de vista diferentes sobre aquele mesmo problema e chegar em soluções melhores, tá? Variações na estrutura. Então, assim, ó, a estrutura ela acaba mudando muito com a questão da equipe virtual, da equipe digital, né? E o líder precisa estar atento a isso. Então, as demandas elas não ficam especificamente na demanda da função, né? Ah, o fulano que faz isso. Não. O projeto é esse, as pessoas, e tal e tal e tal pessoa vão ajudar a fazer isso nesse projeto, nesse momento. Como é que cada tarefa, cada questão específica, como é que isso vai ser direcionado. E cada questão específica vai ser direcionado baseado na necessidade. Então essa estrutura rígida de o chefe tal, departamento tal, isso aí se perde um pouco e a estrutura fica um pouco mais flexível, assim. Então a estrutura vai variando.
Dito isso, a gente pode terminar falando aí dos desafios da liderança digital. Então, primeiro que é uma liderança muito complexa, né? Porque o ritmo é muito sobrecarregado, os horários são diferentes, a carga de trabalho ela é muito espaçada, às vezes trabalha 3 horas no dia, mas trabalhou às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 10 da noite. Então, essa questão aí de tentar gerenciar novas tecnologias, o ritmo emocional da coisa, né, ele é complexo. Uma segunda questão é a aceleração da transformação digital. Então, a empresa vai ter que estar nesse foco aí de transformação digital, repensando sua transformação digital, né, reanalisando a sua transformação digital, para poder chegar. Porque se a empresa ela só está num estágio de digitalização, de repente, isso muitas vezes não vai conseguir trabalhar de forma digital como deveria, né? E as pessoas, às vezes, elas têm um certo medo ao que é novo, né? Então, as pessoas que trabalhavam presencialmente antigamente, agora estão trabalhando digitalmente, isso gera um certo medo. Então, precisa pensar nisso nessas pessoas, né? Terceira questão é o impacto do teletrabalho. Então, o teletrabalho ele impacta positivamente na questão financeira, porque você não precisa ter o funcionário dentro da empresa pagando luz, pagando internet, pagando ar-condicionado, a pessoa está na sua casa, né? A questão do transporte, enfim. Mas isso gera aí um impacto também na vida dessa pessoa, porque se ela está trabalhando em casa, ela pode ter um pet, o pet pode aparecer numa reunião, atrapalhar alguma coisa, ela pode se sentir estressada com essa situação, ou ela está em casa trabalhando, mas tem um parente que quer ver uma televisão, e isso pode estar impactando nessa pessoa, e fala mais baixo que eu estou trabalhando. Então o trabalho invade a residência dessa pessoa, né, a vida pessoal, e isso precisa ser levado em consideração também. Depois a gente tem que pensar nos benefícios também da tecnologia para a liderança. Então a liderança, quando ela tem aí todo um suporte de tomada de decisão, facilita, né? Ela não precisa estar cuidando sozinha as coisas, ela pode ir atrás desses dados. Toda a tecnologia está aí, ela pode ser utilizada como um benefício, né, para a equipe e para o líder, tá? A questão da liderança remota, que foi o que a gente está falando aí desde o início, né? A liderança digital. Então, esse líder que está longe, que está descentralizado, ele está em outro lugar, como é que ele faz isso, né? Então, ele precisa de algumas habilidades, ele precisa se comunicar muito bem de forma digital, de forma tecnológica, né? Mais uma questão é a questão dos riscos da tecnologia. Então, usar demais a tecnologia pode te viciar, de repente, até ficar viciado naquela fluxo de informação e não saber manter uma relação mais normal, assim, mais padrão, sem a tecnologia. Ou então até a questão da tecnologia te adoecer mesmo, né? Te dar algum movimento repetitivo, a questão dos teus dados estarem completamente online, tua imagem, tua voz. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? A questão da construção da confiança, então assim, se já é difícil tu construir uma confiança com uma pessoa pessoalmente, olhando no olho, apertando a mão, às vezes é difícil tu construir uma confiança ainda digitalmente, porque as pessoas não estão perto de ti. O que as pessoas ouvem de ti, às vezes, é só o teu rosto, não conseguem ver a tua expressão corporal. Às vezes um sarcasmo, por exemplo, uma piada, uma brincadeira pode soar como algo sério, e aí a pessoa te toma por uma pessoa arrogante, ou a pessoa não consegue não consegue te ler tão bem, né? Aí te toma por isso ou por aquilo, um pré-julgamento, não consegue desconstruir uma imagem que ela constrói de ti, porque assim, ela só tá vendo aqui, né? Esse quadradinho que é o teu rosto. Então, dificulta um pouco a questão do engajamento, né? Isso precisa ser pensado, como construir essa equipe, se entrosar e se relacionar bem. Desafios da liderança digital. Então, assim, ó, o líder precisa estar atento a tudo isso que a gente está falando, né? Desde a questão ergonômica, de onde ele vai se sentar, onde é que ele vai trabalhar, qual é a mesa, qual é a questão tecnológica, qual é o computador, o que ele vai estar fazendo, até mesmo a questão de saúde ocupacional, de saúde mental, a invasão na casa da pessoa, do trabalho, tudo isso que a gente tem falado, tá? E por fim aí a necessidade, né, a emergência da liderança digital. No mundo que a gente está digitalmente já começa a ficar um pouco inviável assim, as reuniões presenciais, tu juntar todo mundo no mesmo horário para trabalhar no mesmo lugar, às vezes é meio inviável, as pessoas têm outros compromissos. E aí a pessoa prefere trabalhar numa empresa que ela tenha flexibilidade do que ter que estar ali contigo, né, trabalhando naquele lugar ou tendo que viajar, pegar um ônibus para trabalhar. Então, as pessoas elas tendem a querer trabalhar mais digitalmente e acaba necessariamente as empresas tendo que desenvolver
essa liderança digital. Aqui a gente fecha, então, sobre o que a gente falou. Falamos do conceito de liderança digital, falamos das características da liderança digital, falamos da gestão de equipes e dos desafios que ficam, tá? Aqui tem as referências, os materiais que a gente utilizou para essa aula, se alguém quiser procurar, enfim, alguns são os artigos, fica mais fácil, né? E eu agradeço aí, tá? Aí tá meu contato, quem quiser falar comigo, mandar uma mensagem, vai ser um prazer atender cada um, tá? Valeu, um abraço!